Olá, sexto ano. Como foi pedido na aula, eu vou fazer uma aula para vocês de como utilizar o transferidor. Vou falar para vocês como construir um gráfico e como como construir um ângulo e como tirar a medida de um ângulo, certo? Que é os exercícios que a apostila pedia. Para construir um ângulo, primeiro nós temos que saber, aqui no centro do compasso de vocês tem uma marquinha. Essa marquinha é o centro do nosso transferidor. Falei compasso, perdão. É o centro do nosso transferidor. Quando eu for medir algum ângulo, eu tenho que colocar essa marquinha central, onde é o vértice do meu ângulo, ou seja, onde está o ponto em que eu quero medir, certo? Vou fazer um exemplo aqui para vocês. No primeiro caso, eu quero construir um ângulo que seja de 60 graus. E para o segundo caso, eu vou fazer um de 140 graus, certo? Tá, como é que eu construo um ângulo de 60 graus? O meu vértice está aqui, a marcação está aqui, Então eu tenho que construir a partir desse vértice. Como que eu faço isso? Posiciono o meio do meu transferidor nesse vértice, Aí nós temos a medida aqui, de 0 até 180, e a medida de dentro, que é o contrário, é de 0 até 180. Como eu quero medir 60 graus, eu vou contar aqui, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Aqui no 60 eu vou marcar, Marquei o 60. Por que eu marquei o 60? Porque eu quero construir um ângulo de 60 graus. Tiro o meu transferidor, coloco a parte reta dele, e risco. Então, eu garanto para vocês que esse ângulo aqui, é um ângulo de 60 graus. Entenderam o que eu fiz? Posicionei, marquei aqui no 60, tiro, coloquei a parte reta, risquei. Tem um ângulo de 60 graus, certo? Menor que 90, 60 graus. Aqui eu quero fazer um ângulo de 140 graus. Como é que eu faço isso? O vértice está aqui, Então, o que eu vou fazer? O meio do meu transferidor em cima do vértice. Tá aí, em cima do vértice. Essa parte reta de dentro tem que seguir o traço que eu tenho. Então, tá aqui, em cima do transferidor, parte reta está rente aqui, eu quero fazer um de 140, né? Então, eu venho aqui, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140. Então, eu marco aqui, 140, tiro o meu transferidor, coloco a parte reta e risco. Esse ângulo aqui, é um ângulo de 140 graus. Certo? Por isso que ele tem duas marcações. Você viu que uma eu contei daqui para lá e a outra eu contei de lá para cá? É porque depende do ângulo que eu quero fazer, é a maneira que eu vou fazer. Nós temos que lembrar sempre, ângulo de 60 graus, ele tem que ser menor que 90. O ângulo de 140 graus, ele é maior do que 90, certo? Se a gente lembrar disso, do ângulo de 90 graus, qual é menor e qual é maior, a gente consegue usar o transferidor com muita segurança. E a medida de um ângulo. Professor, eu tenho um ângulo aqui e eu quero saber qual que é a medida desse ângulo. Eu tenho um ângulo aqui, quero saber a medida, tenho um ângulo aqui, quero saber qual que é a medida. Então, vamos lá. Primeiro, esse ângulo A. Qual que é o valor desse ângulo A? Vou pegar meu transferidor, o meio dele vou colocar aqui em cima do vértice, certo? Vou olhar aqui, tá vendo que ele passa exatamente no 60 aqui, Se ele passa exatamente no 60, então quer dizer que esse ângulo é um ângulo de 60 graus. Então, o que eu fiz? O centro no vértice, coloquei a linha reta aqui, paralela, a medida do ângulo passa exatamente no 60, então é um ângulo de 60 graus, certo? No segundo exemplo, sobre a medida de um ângulo, primeiro, aqui eu tenho dois ângulos, Eu tenho esse ângulo, que vem de A até B e vai para C, que é esse ângulo menorzinho aqui, que eu vou pintar. E eu tenho um outro ângulo que vem de A, passa em D. Vem de A até o B e do B até o D, que é esse ângulo maiorzão aqui, Eu vou fazer a medida dos dois, certo? Primeiro a medida do ângulo A, B, chapeuzinho nele porque é onde está o ângulo, e que vai para C. Então, vem do A, vem no B, é onde está o ângulo, por isso o chapeuzinho, e vai para C, certo? E depois eu vou fazer a medida do A até o B, o ângulo no B
e vai para D. Então eu vou fazer a medida desses dois ângulos. O pequenininho, que é o ABC, e o maior, que é ABD, certo? Como que eu faço para medir? Ó, de novo, o centro aqui, ó, acompanhando a linha que vem do A. Vocês podem observar que ele passa aqui, ó, no meio, certinho, ó, entre 60 e 70 graus. Como está no meio certinho, esse ângulo é de 65 graus. Professor, mas como que eu vou saber isso? É só contar. A partir dos 60, você vai contar 1, 2, 3, 4, 5. Como ele dá certinho no 5, esse ângulo é um ângulo de 65 graus. Ou seja, o ângulo ABC, 65 graus, certo? E o ângulo ABD, de novo, ó, coloca o centro aqui. Ó. Peraí, deixa eu posicionar certinho. Aí vocês vão ver aqui, ó, vem do A até B e vem para o D, ó. Aqui no D, ele passa aqui em cima, ó, entre o 130 e o 140. Eu contei, dá certinho no meio aqui, ó, 135. Então, entre 130 e 140 está no meio, essa medida aqui é 135. Essa medida de 135 graus, é esse pedacinho aqui? Não. Essa medida de 135 graus é daqui até aqui, ou seja, da reta A até a reta D. E o ângulo está no B. Então, esse ângulo todo aqui é de 135 graus. Ó, espero ter ajudado. Assistam uma vez, duas vezes, três vezes, que vocês vão entender isso, certo? Obrigado, gente!